Olá, amigos. Domingão, dia 20 de março, vamos aqui ao nosso radar da semana para os pregões do dia 21 ao dia 25 de março. Eu sou o Dalto Vieira, analista de investimentos. Já convido para que você se inscreva gratuitamente aqui no nosso canal no YouTube, Dalto Vieira Investe. Parte de baixo aqui do vídeo você vai encontrar aí o botão inscreva-se, clica nele, deixa o sino das notificações devidamente ativado para sempre ser lembrado quando tiver um conteúdo novo aqui dentro do canal, que diariamente tem conteúdo novo, seja a parte de análise ou mesmo a parte de conteúdo de aprendizado. Aproveite também o conteúdo existente, conteúdo aqui de aprendizado. E vamos então aqui falar de quais ativos nesta análise. Vou começar pelo Ibovespa, depois eu venho falando do dólar e do DI, contrato F25, só corrigindo aqui, então futuros. Seguindo aqui para depois as ações, PTR4, Vale 3, VIVT3, SUSB3, KLBN11, BBSE3, B3SA3, Sula11, Multi3, BRML3, BIF3, VBBR3, CEMIG4, VEG3 e MGLU3. Então vou começar aqui falando do Ibovespa, logicamente que agora eu vou rodar aqui a vinheta antes de dar o início à nossa análise. Você já aproveita esse momento para deixar seu like, seu joinha aqui nessa análise aí, esse radar da semana, nessa análise mais completa. Deixe seu like, compartilhe se for útil para você de alguma forma. Agradeço demais. Então, começando pelo fechamento da semana do Ibovespa, uma alta e boa de 3,22%. Dá para perceber que o Ibovespa, desde quando atingiu aqui essa máxima, se a gente pegar aqui essa máxima aqui para trás, olha, era a região dos 115 mil pontos, que essa semana conseguiu fechar acima. Então é algo mais relevante, traz uma expectativa de alta. Ibovespa que tinha, dentro do que eu tinha comentado nessa semana aqui, no radar dessa semana, quando fechou essa semana, eu comentei que uma das alternativas seria o Ibov ficar aqui mais de forma lateral. Um dos pontos de atenção era essa região aqui dos 109, 125. Oscilou abaixo nessa semana, mas não fechou abaixo, que é algo muito bom. E se a gente olhar para um gráfico diário, dá para perceber como foi o movimento de recuperação após ter estabelecido aqui um pivô de baixa, que é um cenário mais negativo. E aí eu comentei até pelo meu Instagram, você pode seguir meu Instagram, ou Dalton Vieira, está aqui embaixo, você pode seguir meu Instagram. E aqui eu comentei que se esse aqui seria um ponto de atenção, 111 mil pontos, 111.200 até 112.300. Se voltasse para cima desse patamar, ele desarmaria esse viés mais negativo que tinha sido feito por esses dois pregões. E aí já gera um bom candle de alta, na sequência fecha acima da média, fecha acima dos 111.200, fecha acima dos 112.300. Então tudo isso vai demonstrando que que a gente olha no análise, na técnica, né, na análise no gráfico, a gente vai rastreando a força de compradores e vendedores para tomar as devidas estratégias com a devida gestão de risco. Então o que nós tivemos aqui foram 3 pregões muito fortes para cima, que aumenta a probabilidade que já existia essa chance maior de a gente ter o Ibovespa caminhando para uma região, que esse aqui é o gráfico mensal, caminhando para uma região ali dos 119, 120 mil pontos. Eu recebi algumas perguntas no meu Instagram falando sobre vai ter já correção no início dessa semana. Pode ter, tá na zona de resistência. A gente não vai ter uma certeza que isso vai acontecer. O caminho mais provável ainda é superar essa máxima aqui, que foi de 115.947, ou seja, vir para cima de 116 mil pontos. O que seria mais interessante acontecer na minha leitura? Seria, passa direto aqui, oscila pelo menos acima, não precisa fechar acima. Na sequência, gera aqui algum movimento ou lateral ou de baixa para abrir oportunidades mais interessantes de compras de swing trade com a melhor relação risco-retorno. Até comentei sobre isso nos meus stories hoje, até em vídeo eu comentei essa situação. Ou seja, não dá para saber o que vai acontecer. O que a gente tem é a questão qual é a estratégia que eu vou adotar, em que prazo eu vou adotar, qual estratégia ser adotada. E aí eu vou falar até de gráfico semanal aqui, sobre ativos, sobre ações que já estariam dentro de posições compradas pelo gráfico semanal. Inclusive abrindo compra nessa última semana, foram ativos comentados no último final de semana, falando aí de gráfico semanal, ou seja, pode ser que não se encaixe melhor pelo gráfico diário, mas pelo semanal se encaixa. Só que são prazos diferentes, duração da operação é diferente. Então isso é que é importante você definir qual o prazo da sua operação, não o que vai acontecer. Dependendo do prazo, você vai traçar a estratégia e de acordo com o cenário gráfico de cada ativo, você vai traçar a estratégia
que você deseja, para o prazo que você deseja, e aí, consequentemente, você tem a gestão de risco, quanto vai alocar naquele papel. Então, de maneira geral, o viés é mais positivo, então mesmo que não supere, mesmo que volte a cair, há expectativa maior de rompimento. O que eu realmente gostaria de ver é esse movimento passar primeiramente direto pela região de 117, 115,947, para depois gerar uma correção. Isso demonstraria ainda, na minha leitura, mais força por parte dos compradores. Então, de maneira geral, Ibovespa com a probabilidade muito maior de buscar uma região de 119 a 120 mil pontos e, logicamente, se ficar aqui de lado no gráfico semanal mais tempo, ou seja, oscila aqui acima, mas fica aqui enrolado, vai aumentar a chance de ir mais além dessa região de 120 mil pontos, vai criar uma expectativa maior disso acontecer. Seguindo para o dólar, no dólar nós temos um cenário mais negativo, que é aquela questão de movimento muito forte para baixo, que parou aqui, e 1, 2, 3, 4 candles laterais. E olha que ainda vindo mais para baixo, com fechamentos mais para baixo. Isso significa dizer que a gente está tendo uma correção, isso aqui é uma correção dessa queda, demonstra então uma correção fraca, que aumenta a probabilidade de continuar o movimento de queda, que está de acordo com o gráfico mensal. O mensal está dentro de um movimento de baixa, que vai apontando para essa região de suporte, região que vai de 4.986 até 4.896. Essa é a principal região de suporte. Tem algo mais abaixo? Tem aqui essa mínima aqui, que seria a região lá dos 4.923,5. E aí, olhando até para um prazo mais longo, o gráfico quadrimestral do dólar, dá para ver o dólar ainda vindo mais para baixo? Dá, buscando, por exemplo, uma média de 13 períodos lá do gráfico quadrimestral? Sim, dá. Então, nesse momento, o cenário é mais negativo para o dólar, aumentando a probabilidade de ter algo mais para baixo. Apesar de estar em cima de um patamar importante de suporte, ainda não há nenhum sinal mais relevante de se ter um movimento um pouco mais forte de recuperação, ou que mude, por exemplo, esse cenário atual mais negativo para o dólar. Dalton, mas eu estou querendo tomar posição no dólar, está na região importante? Está na região importante. Dá para tomar posição? Sim. Por que dá para tomar posição? Está mais arriscado nesse momento? Dá. É sempre a questão de qual o tamanho da posição que eu vou colocar. Se eu tenho um risco um pouco maior, se o mercado pode trazer esse ativo que eu estou querendo comprar com a expectativa de subida e essa expectativa ainda não é alta, eu aloco menos capital. Mas significa dizer que eu não posso de jeito nenhum alocar o capital, querendo acertar a mínima do movimento. Mas se for a posição que eu posso ir comprando aos poucos, aqui já é uma região realmente importante. E melhor ainda se bater naquela região já abaixo dos 5 mil, na região ali dos 4.986 para baixo, torna-se ainda mais interessante. Seguindo aqui para falar do gráfico do juros DI, contrato F25, tivemos uma semana de queda de 2,97%, dentro do que a gente já tinha falado nas últimas semanas, essa questão de estar dentro de um movimento de subida, que a minha expectativa era de não ter algo tão relevante para cima, pode até passar dessa máxima aqui, que foi de 12,83%, mas ainda continua, na minha opinião, essa correção do gráfico mensal foi uma correção fraca, e que não esperaria algo tão relevante como aconteceu aqui para cima. Já falei isso em outros domingos aqui sobre essa questão do DI. Mas o cenário ainda é positivo, só que essa semana gerou um sinal negativo chamado de engolfo de baixa, que é um padrão de reversão de um movimento de alta para um movimento de queda, ou mesmo lateral, e a confirmação desse padrão vai acontecer se oscilar abaixo da mínima dessa última semana, 12,07. Se isso acontecer, aumentará a chance de se ter um movimento em busca ali da média ou mesmo de topo anterior, que seria a primeira zona de suporte um pouco mais relevante na faixa de 11,09. Eu poderia até também pegar outros níveis de suporte pelo gráfico semanal, colocar aqui o Fibonacci desse último movimento de subida. Dá para perceber o quê? Que vai ter suporte basicamente em 12, depois em 11,75. Seriam suportes mais relevantes antes daquela região que eu já comentei, em conjunto com a média móvel de 13 períodos. Então, o sinal, por enquanto, quem está comprado aqui seria um ponto de stop para quem está comprado pelo gráfico semanal. Teria outra forma de saída? Sim, se eu olhasse para um gráfico diário, movimento já longo de subida, correção pequena, ainda continua subindo, só que em vez de depois desse candle que rompe tudo, o outro já vem voltando, fechando para baixo aqui desse nível e perde essa mínima, sinal de saída da posição. Se eu quisesse antecipar a saída de uma posição comprada do gráfico semanal, que já teria batido numa boa relação risco-retorno. Essa posição aqui comprada que a gente comentou aqui, ou seja, daqui desse ponto até essa máxima, gerou uma bela relação risco-retorno na questão de a entrada aqui, o stop aqui, a gente tem esse tamanho aqui e esse tamanho aqui, ó, observe que seria uma relação risco-retorno no mínimo aí 1, 2 vezes
o risco que ocorreu aqui, ou seja, o tamanho desse risco para o tamanho desse retorno. Relação risco-retorno, algo muito importante no mercado, ou seja, gestão de risco é algo muito importante no mercado de renda variável. Então, um viés um pouquinho mais negativo se perder a mínima dessa última semana, trazendo um cenário, apesar da tendência de alta, cenário de correção de curto prazo, e voltando aqui para o gráfico diário, e se ter um movimento um pouquinho mais relevante para baixo. Seguindo agora para falar de PETR4, gráfico semanal, fechou a semana em queda de 5,8% praticamente. Está em tendência ainda de alta pelo gráfico semanal, significa dizer de curto a médio prazo, mas não tem nenhum sinal de alta. Precisa ainda gerar o quê? Algum sinal, assim, uma semana de alta, superação da máxima essa semana, a formação de um fundo ascendente ali em cima da região de média, e observe que já testou um nível anterior de resistência, que tende a funcionar como suporte. Faixa de preço, R$ 30,10 a R$ 29,65, zona de suporte para Petro, pelo gráfico semanal. Então vai ser importante para Petro ter algo aqui para cima, mas já tem esse sinal de alta? Não, não tem. Ainda continua apontando mais para baixo. Aí falando de mais para baixo dos 29,65, o suporte mais próximo seria em 28,18. Seguindo para o gráfico diário, só para mostrar aqui também pelo gráfico mensal, ainda gerando um engolfo de baixa, não fechou, então pode mudar muito o fechamento ainda desse mês, mas já gerou uma quebra da sequência de mínimas ascendentes do gráfico mensal, o que abre espaço para... é um sinal de correção, de queda, que abre espaço para ou lateralização ou queda rumo à média móvel de 3 períodos do gráfico mensal. Então, por enquanto, com um cenário gráfico de curto prazo mais negativo, que é o gráfico diário aqui, ó, tendência de baixa. Onde é que volta, na minha opinião, a ter uma expectativa mais positiva de subida para buscar compra na Petro? Fundo ascendente ou sinalizações de alta para cima da região ali de R$ 31,80 pelo menos. Seria algo mais interessante para compra. Dá para arriscar algo aqui, Dalton? Dá, só que é um risco bem mais alto, aquela questão, eu vou tomar uma posição menor, comprar menos. No sentido de eu vou arriscar comprar muito próximo de resistências importantes, como essa região que eu já comentei ali por volta dos R$ 31,80. Zona forte de resistência, junto com o médio, junto com o gap aqui de baixo, desde esse ponto aqui até o fechamento completo do gap. Então temos um ponto aí, uma região de resistência bem importante em torno dos 31,80. Por outro lado, falando de compra, o que seria mais interessante dentro desse cenário? Fazer a operação de venda. Como? Acontecer aqui alguma correção, algum movimento de subida que teste esses 31,80, se aproxime disso e gere um topo descendente no gráfico diário para abrir uma venda de swing trade. Igual algo parecido que veio aqui, gerou lá um sinal, bateu ali na média, bateu na região de fundo anterior, volta aqui para baixo, o candle ficou realmente muito grande, mas gerou um movimento bom de queda na Petro. Então, nesse momento, Petro com um cenário mais negativo, de curto prazo, mas o médio a longo prazo ainda com cenário positivo, só que apresentando uma sinalização de ter o semanal já corrigindo e o mensal dando um sinal de poder ter algum tipo de correção. Vale 3, fechamento em alta na semana de 3,09%, uma bela recuperação. A Vale, pelo gráfico semanal, se sustenta em cima desse nível de preço aqui e traz uma expectativa de poder ter algo para cima. Então, ou seja, o ativo vai se sustentando em cima da média, então vai mantendo a sua tendência de alta de curto a médio prazo, o mensal está dentro da tendência de alta, então o viés ainda é mais positivo para essa ação de maneira geral. Deixa eu até fazer um ajuste aqui. E olhando aqui para o gráfico diário dela, se olharmos os últimos movimentos, tendências de baixa, só que quando ela volta para cima dessa região aqui de média, de fundo anterior, ela reduz essa expectativa mais negativa de curto prazo, só não vejo a possibilidade de abrir compra de cara agora. Eu ficaria muito mais voltado à compra para cima da média e em alguma sinalização de alta, seja de uma lateralização com pivô de alta ou de um fundo ascendente após aí uns 2 ou 3 candles aqui, também chamaria atenção para abrir alguma operação de compra em cima da Vale 3. Então, por enquanto, em termos de entrada na ponta compradora, para swing trade, para curto prazo, aguardaria mais algum processo de correção após essa recuperação. Lembrando, porque a tendência ainda não é de alta, a tendência ainda está dentro de um contexto de baixa, mas mais fraca, e a superação dessa máxima é o que muda essa tendência, que reverte essa tendência de baixa para indefinida, superação dos 98,41. Seguindo para os próximos ativos. VIVT3, vou focar aqui no gráfico semanal, nos próximos ativos, depois eu volto para o gráfico diário em alguns papéis. VIVT3, ativo que a gente comentou na última semana sobre a questão de
Se fosse para abrir a operação pelo gráfico semanal, que já estaria pronto para arriscar uma entrada, com stop aqui embaixo, já superou tudo, botar stop aqui embaixo, né? Stop aqui embaixo, entrada por aqui, stop por aqui para baixo, tentando pegar algo para cima, essa seria uma opção de operação de position trade, aquela operação que você entra e você quer aguardar pelo menos 3 a 10 semanas aí posicionado no papel. Foi muito bem na semana, alta de 6,59%. É inclusive um ativo que faz parte da carteira Perspectiva, que é uma carteira aí de ações com revisão aí mensal. A revisão desse papel, dessa carteira é mensal. Então a ação está dentro da tendência de alta, rompe tudo aqui para cima, viés mais positivo. Para quem está de fora, entrar aqui, aquela questão de relação risco-retorno já não é das melhores, só entrar aqui menos capital. E outra forma de entrar mais abaixo seria usar um gráfico diário para aguardar alguma correção e buscar alguma compra, não só ou testando isso aqui, ou mais acima, mais próximo da média, ou colocando Fibonacci daqui para cá, buscando os níveis de retração que são pontos de suporte. Então tem várias alternativas de planejar a compra de swing trade nesse papel após um movimento de baixa ou um movimento lateral do preço para planejar essa entrada. Então só pelo gráfico diário para swing trade eu não faria a entrada aqui nesse nível, porque já se afastou muito da média. O movimento fica um pouco mais esticado para cima, isso não significa dizer que não vai continuar subindo, apenas que para fazer uma entrada com stop mais bem protegido e para se ter um objetivo mais longo de subida, melhor do que o tamanho do risco que eu estou correndo, aqui nesse ponto é algo que para mim é desfavorável nesse momento em cima de VIVT3. Mas enfim, para quem entrou pelo gráfico semanal após o radar da semana do último domingo, pegou um bom movimento aqui de subida. E por falar em pegar um bom movimento de subida, também há 2 semanas a gente falou de uma possibilidade de compra pelo gráfico semanal da SUSB3. Até a Flávia, pelo meu stories, falando lá que tinha comprado esse papel, queria um ativo que pudesse subir aí uns 30%. E essa não passei SUSB3 por conta disso, né? Mas já tinha comentado com ela se ela tinha entrado. Ela falou que tinha entrado no papel depois do radar da semana. E teve mais uma boa semana. Começou mal a semana, chegou a cair aqui na faixa ali de uns 6%. E reverteu e conseguiu fechar em alta de 5,19%. Então vai fluindo bem. Já são 3 semanas aqui para cima. Daria para colocar depois desse rompimento aqui o stop de uma posição comprada aqui embaixo. Ou seja, praticamente no seu preço de entrada. Não sairia mais perdendo dessa posição que, lembrando, são 3 a 10 semanas de duração. Por isso que é importante definir. Se você entra pelo gráfico semanal, você está buscando um prazo de operação que não é só de alguns dias, é de algumas semanas. Se você está entrando pelo gráfico mensal, você está buscando uma operação que dure 3 a 10 semanas, 10 meses, não é pelo gráfico diário. Ou seja, o maior erro que tem é, primeiro, não saber que prazo você está operando. E segundo ponto, quando você não define isso, você entra de qualquer jeito pelo gráfico mensal, pelo gráfico semanal, por algum sinal de subida e você quer controlar essa operação por um período menor, né? Ou um gráfico de 60 minutos ou um gráfico diário. E aí as decisões começam a ser mais erradas, né? Então, SUSB3, tendência de alta retomada pelo gráfico semanal, reversão de um sinal de topo descendente no gráfico, de topo em cima de resistência no gráfico mensal. Então, o viés continua bem positivo para o papel em todos os prazos operacionais. Para buscar uma nova alternativa de compra, teve uma das possibilidades aqui, que o candle ficou muito grande para o stop, mas andou bem. E a segunda possibilidade seria compra de pivô de alta, que aí o stop ficaria abaixo da mínima desse grande candle de subida. Ah, Dalton, eu entrar aqui agora, já vai ficar naquela mesma situação da VIVT3, um sinal, não que ela não vá subir mais, mas a relação risco-retorno não é das melhores, colocar menos capital. E se você entrar aqui, colocaria, ou seja, o stop aqui e no máximo a projeção desse tamanho de risco, ou seja, do tamanho do stop para cima, uma relação risco-retorno de 1 para 1 com menos capital. A outra alternativa é a partir do momento que ela gerar algum processo de correção e sinalizações de alta acima desses 3 topos aqui que ela superou. Na região desses 3 topos que ela superou, essa região de resistência antiga, funcionando como suporte, ponto mais baixo aí desse suporte é em torno dos R$61. Depois de SUSB3, KLBN11, falando aqui também do gráfico semanal, tá bem, tá vindo para recuperar tudo aqui, romper tudo para cima. E olhando para um gráfico diário, dá para ver um pivôzão de alta, ó, já rompendo tudo aqui, ó, só tem um pouquinho algo mais ali para cima no gráfico diário desse papel. No gráfico diário já rompeu, né? Então no gráfico semanal deve estar algum bug aqui no gráfico. Só isso aqui no gráfico semanal para não ter passado aqui, porque o diário está certo, rompendo tudo para cima. Então, de maneira geral, voltando para o gráfico diário, a ideia aqui, vou colocando até a questão dos ajustes certo, tá certo.
A ideia aqui em relação ao gráfico diário é, se for fazer compra aqui desse rompimento, é a mesma coisa da SUSB3, né? Stop aqui inicial aqui embaixo, menos capital. Para quem entrou comprando aqui, que foi uma recomendação, inclusive do Lucas, de swing trade, está com a compra em aberto, recomendou compra no papel, está dentro de uma posição comprada, tentando pegar algo mais para cima. Para quem comprou aqui no rompimento, stop aqui não exige tanto para cima em termos de objetivo no primeiro momento. Mas o fato é, se esse papel passar a retornar aqui, voltar a cair e continuar gerando sinais de alta para cima da região em torno dos 25,60, o foco seria muito maior em compra de swing trade para Klabin. BBSE3, BB Seguridade, pelo gráfico semanal, dentro do que foi falado na semana passada, era uma das alternativas de compra. Era uma das alternativas de abrir compra no papel. Acho que eu não coloquei aqui, eu pulei um papel aqui que eu não coloquei na minha lista. E eu vou colocar aqui na minha lista, depois de BBSE3, eu vou falar aqui de YouTube 4. Deixa eu só atualizar aqui minha lista. Então vou falar aqui de YouTube 4. Estou atualizando a lista aqui, vou colocar para vocês visualizarem. Estou colocando YouTube 4 aqui logo depois de BBSE3, que eu tinha que falar dela também. Então, gerou o sinal de alta. Gerou o sinal de alta BBSE3. Para quem entrou comprando pelo gráfico semanal, Position Trade, stop aqui embaixo, tentando pegar aí 2 vezes esse risco dessa operação, ou seja, o tamanho do stop dessa operação. Para quem quer comprar pelo gráfico semanal, esse rompimento aqui também seria uma alternativa de entrada. Tá? Esse rompimento dessa máxima aqui, pensando em pivô de alta, rompimento ali dos 23,66, tentando pegar algo mais para cima no papel. Aí não exigiria tanto da relação risco-retorno, ali na faixa de 1 para 1,5 já seria de bom tamanho. Stop podendo ficar inicialmente abaixo da mínima dessa última semana, que foi 22,29, então colocá-la nos 22,28. Essa é uma alternativa. A segunda alternativa é usar a volatilidade do papel. Como é que eu usaria? True Range, R$ 1,37. A média de oscilação dos últimos 10 pregões. Aí eu pego aqui, se eu for comprar essa máxima aqui, pego R$ 1,37 aqui para baixo e aí eu vou colocar o stop praticamente abaixo da mínima que eu comentei, da mínima dessa última semana. Então essa é a ideia aí de usar também a volatilidade para definir o stop da operação. O outro ativo que foi comentado no último domingo, YouTube 4, também gerou essa possibilidade de entrada, essa operação que já tinha comentado nesse domingo aqui, depois comentei, ou seja, não tinha gerado a entrada, e comentei de novo nesse domingo que seria uma das alternativas também de se buscar essa entrada. A ação fechou bem, alta de 6,06% basicamente, segue com um viés mais positivo, a expectativa maior é de romper esses R$ 27, a região dos R$ 27, caminhar ali para uma região de resistência mais relevante, que seria pelo gráfico mensal lá na casa dos 28,50 e o ponto mais alto na faixa dos 29,38. Então, cenário favorável nesse momento, um viés mais positivo para YouTube 4, inclusive em termos de setor, né? O setor financeiro está com viés mais positivo. Os principais setores, financeiro e FNC, o índice FNC, IMAT, que é o setor ali mais de commodities, estão bem. Outro setor que também está com a característica mais favorável, apesar de uma lateralização maior, é o setor de energia, IEX, que é o índice IEX. Aí os outros dois setores que eu vejo de uma forma um pouco mais negativa, pensando num prazo maior, ainda pelo menos ali de médio prazo, o índice de consumo, ICOM, né, um índice, e também o índice imobiliário, IMOB, não o setor, né, imobiliário. Não estou falando de fundos imobiliários, estou falando do setor imobiliário, como Multi3, como BRML3, MRV3, enfim, principalmente esse setor, né, MRV3, CIRI3, esses ativos podem se recuperar no curto prazo, mas ainda tem um viés mais negativo de um prazo maior. Então, de maneira geral, o YouTube 4 apontando para cima, expectativa maior de alta, gráfico diário. Para quem entrou comprando aí pivôzinho de alta, já resolveu dar uma boa andada. E para fazer uma nova entrada de swing trade, novas correções, fundo ascendente, pivô de alta seriam mais interessante do que entrar aqui já de imediato falando de gráfico diário, para ficar posicionado de 3 a 10 pregões. E aí agora indo para B3SA3, B3SA3 nós temos aí o ativo aqui batendo, veio até aqui embaixo, isso aqui é o gráfico diário, eu vou falar então de gráfico aqui semanal. Ela veio aqui embaixo, teve uma semana muito ruim, mas muito em cima desse suporte, bateu aqui, gerou um sinal de subida, uma
reversão de uma queda que ela começou na sexta-feira e terminou muito bem. Esse aqui é um chamado piercing, perfuração, ou seja, abre aqui basicamente no mesmo nível do fechamento anterior e fecha lá bem dentro de um candle grande de baixa, que cria uma expectativa de subida. E aí, falando de gráfico semanal, a alternativa seria, apesar de estar muito dentro da resistência, que seria o risco maior, aí você reduz um pouco o capital, a entrada na superação da máxima desse candle, stop aqui para baixo, tentando pegar pelo menos uma vez e meio o tamanho desse risco, ideal que seja 2 vezes o tamanho desse risco dessa operação. Então essa seria a alternativa de compra pelo gráfico semanal no papel. Algo semelhante que aconteceu em cima de BBSE3 e o que aconteceu em cima de TUB4, ou seja, um sinal de fundo ascendente pelo gráfico semanal a favor da tendência. E olhando aqui por um gráfico diário, Dalton, então vou entrar comprando aqui. Pelo gráfico diário eu não entraria, porque aqui tem resistência muito próxima. Então aguardaria o desenrolar aqui desse movimento, alguma lateralização, pivô de alta, enfim, seria a alternativa que eu faria aqui pelo gráfico diário para a operação de swing trade. E agora ficando focado um pouco mais no gráfico diário, Sula 11. Sula 11 gerou um sinalzinho de subida que bateu em cima da média, superou a máxima aqui no anterior. Para quem está comprado, segue comprado, stop aqui embaixo, tentando pegar algo para cima depois desse gap forte aqui de alta, e esse candle grande de alta. Então o papel bateu na média, fica trazendo uma expectativa mais positiva. E olhando até para um gráfico semanal, se fosse até arriscar a entrada aqui, essa é um pouco mais difícil, né? Um grande candle de alta, mas seria uma alternativa de botar menos capital também, que está muito em cima de zona de resistência. Stop aqui embaixo, tentando pegar a continuidade do movimento de subida de 3 a 10 semanas. São as alternativas aí para a Sula 11. Multi 3, gráfico diário da Multi 3. O que é que nós tivemos aqui? Ó? A ação veio, estava numa tendência de baixa, esse movimento de subida anula a tendência de baixa. Já entraria comprando aqui? Não necessariamente. Olhando até se fosse para fazer esse tipo de entrada, teria que recorrer um pouco mais pelo gráfico semanal para fazer essa compra, tentando pegar algumas semanas para cima. É uma alternativa. É uma primeira alternativa. A segunda alternativa pelo gráfico diário é novas sinalizações de alta para cima da média móvel exponencial de 3 períodos ou dessa região que está sendo rompida aqui na faixa lá dos R$ 21,18. BRML3, que é, na realidade, o gráfico da semanal ali, tanto de Sula 11 seria uma alternativa, de Sula 11 não, de B3SA3, desculpa, Sula 11, vou voltar aqui, Sula 11 seria uma alternativa semanal. Outra alternativa seria a questão de Multi 3, gráfico semanal. E indo para um gráfico diário, um pouco mais a BRML3. Ou seja, tomando um risco maior, a ação está dentro de uma tendência de baixa, dá para perceber aqui por esses últimos movimentos pelo gráfico diário. Tomando um risco maior na questão de o gráfico semanal está em cima de uma região importante de suporte, depois de um movimento de baixa, podendo se recuperar, não tem sinal de recuperação ainda. Qual seria a primeira forma de arriscar essa compra com stop mais curto, superação da máxima desse candle, stop aqui para baixo, tentando pegar aí uma recuperação pelo gráfico semanal, um fundo ascendente no gráfico semanal, de ficar mais bem por... Você toma um risco maior, vamos supor isso aqui seja 1, aí você pega esse 1 aqui, multiplica por 3 e vê onde é que estaria o objetivo na relação de risco retorno de 1 para 3. Você está tomando um risco maior, bota menos capital, mas se der certo, você está buscando 3 vezes o risco dessa operação em cima de BRML3. Para buscar a entrada com o melhor cenário, sinalizações de alta já para cima dos R$ 9,00 é o mais interessante pelo gráfico diário na BRML3. BIF3, aí vou começar a passar pelos ativos que precisam ter alguma correção, que já tem um sinal de correção em BIF3, que seria acontecer algo assim, ó, semelhante ao que eu estou desenhando aqui, sinal de alta, fundo ascendente ou pivô de alta no papel. Então um movimento de mais 2 pregões pelo menos, 2 a 3 pregões, para buscar alguma compra aí de fundo ascendente ou pivô de alta em cima desse papel. Depois de BIF3, VBBR3, que fechou muito bem aí os 2 últimos pregões, principalmente o último então, alta de 5%, e com isso ela basicamente ela retoma a tendência de alta, né? Que podemos falar assim, ó, de fundo duplo aqui, ó, nessa região, que é um padrão gráfico que muda a tendência de baixa para uma tendência de alta. E isso traz uma expectativa mais positiva. Se eu pegar aqui e projetar a altura desse fundo duplo, né, pelo menos o fundo ali um pouquinho mais alto, seria lá por volta dos R$ 24,00 a projeção de alta, que é a região de próxima resistência desse papel, um topo ali anterior. E aí, só como está muito em cima
dessa região de resistência, entrar comprando aqui já de cara não é das melhores posições. Quem entrou comprando esse rompimento, esse fundo duplo, stop aqui embaixo, tentando pegar a continuidade do movimento de subida, aguardar aí mais uns 2 pregões para estabelecer um stop de proteção abaixo da última mínima ascendente. A última mínima, basicamente, depois desses 2 pregões. Stop inicialmente abaixo aqui da mínima de sexta, 22 e 26. Então, um papel aí que eu vejo um cenário que é que eu até destaquei no Stories de sexta-feira, e falando também aqui agora, falando esse retorno do Ibovespa, esses 3 pregões muito fortes do Ibovespa para cima. O Ibovespa representa a média de comportamento dos ativos. Isso representa um cenário muito mais satisfatório para planejar operações de compra de swing trade após um processo aí de correção. Depois disso, vamos falar aqui de CEMIG 4, que também deu uma pancada para cima. E olha só como o ativo estava travado. Olhando o semanal aqui, olha como o papel estava muito bagunçado, difícil de fazer tomar posição ali de curto prazo. Só que agora são 2 pregões que dão uma limpada no gráfico, né? Quando eu falo limpada é que ela sai dessa região aqui forte. Logo, já entro comprando aqui de cara? Não, eu prefiro, né? Não que não vai dar certo, mas eu prefiro aguardar algum processo de retorno do preço ou de lateralização do preço para planejar alguma compra. Mas o fato é que mais um ativo que entra num cenário para planejamento de operação de compra, que dá uma mudada de contexto, que cria um cenário, uma expectativa mais positiva de curto a médio prazo. VEG3 também se recuperando. Olha só, a VEG3 também bem bagunçada aqui pelo gráfico semanal, para baixo das médias, não conseguindo ganhar tanta força. Essa semana, em vez de dar uma pancada forte para baixo em cima das regiões de suporte, ela foi lá e reverteu. E olha só que reversão. Supera isso aqui. Eu entraria comprando aqui agora? Não, aguardaria alguma... Fica aqui, vamos supor, de lado e gera ali um pivô de alta. Por exemplo, 3 candles aqui de lado gera um pivô de alta, compra de swing trade. Vai mais um pregão e depois recua, média móvel subindo, vai lá, testa a média ou essas 3 topos anteriores, gera sinal de alta, também compra de swing trade. Então, resumidamente, sinalizações de alta para cima da média móvel exponencial de 3 períodos, ou melhor ainda, para cima dos R$ 32,60, foco em compra de swing trade na VEG3. MGLU3, papel que tem um cenário gráfico mais negativo, gráfico semanal, mensal, mas que se a gente olhar para um gráfico mensal, a ação encontra-se dentro de uma região de suporte, região onde ela pode frear essa longa queda e começar um processo de recuperação. Já entraria comprando aqui só se for pensando num prazo mais longo e tomando um risco com um peso menor, né? Bota menos capital e tentando pegar algo mais para cima, lembrando que o setor de consumo ainda da configuração gráfica de prazo maior não é das melhores. O que mais me chama a atenção seria, olhando semanal já me chamava a atenção para entrar comprando aqui, um stop gigantesco em cima de zona de resistência, não chama a atenção fazer isso. E aí seria mais para swing trade. De que forma? Já estaria pronto para entrada? Também não. Mas se ela passar a se sustentar acima de uma região em pelo menos de 5,70, 5,75 e gerar sinalizações de alta acima desse patamar, o foco é muito mais em compra de swing trade nessa ação. Então ficaria muito mais voltado à questão de swing trade nesse papel. É isso, amigos. Muitíssimo grato por toda a sua atenção, sua valiosa atenção nesse radar da semana. Desejo a você uma excelente semana. Nos encontraremos no decorrer dela, seja por meu perfil no Instagram, o Dalto Vieira, ou mesmo você ali acompanhando tudo que a gente disponibiliza no canal aqui no YouTube, nesse canal aqui no YouTube, Dalto Vieira Invest. Grande abraço, lembre-se de deixar seu like, seu joinha, agradeço demais sua valiosa audiência. Até mais.